Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia e pela sua audiência maravilhosa. Eu quero mandar um abraço também para aquelas pessoas que estão trabalhando lá nos bastidores, lá desde a portaria, recepção, pessoal lá na programação, pessoal nos estúdios, todos que estão lá, um grande abraço aí, né, para todas e todos. Eu disse que aqui é a Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, Fernanda Pérez Garcia, a Fernandinha. Tudo bem, Fernanda? Bom dia, alvorandos. Bom dia, que esse dia seja resplandecente. E eu vou falar em aramaico. Hoje eu vou falar uma parte do aramaico que chama Abu de Bashmaya. E eu vou falar já um trechinho do que significa Abu de Bashmaya, que é o Pai Nosso em aramaico. É assim: Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos, faça a sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Que beleza, já começando o programa aí em aramaico, hein? Ainda do Pai Nosso, um trecho do Pai Nosso, que bacana. Obrigado, Fernanda, por presentear aí para todos nós aqui. E nós vamos, assim, antes, eu quero dizer que se você quiser assistir novamente esse programa e você quiser assistir outros, estão todos gravados lá no YouTube. Isso mesmo. Então você vai lá na busca do YouTube e coloca lá Portal Mundo Maior. Vai aparecer um logotipo que parece uma florzinha. Clica lá naquele logotipo, né, aquele desenho lá que foi feito lindo para o portal, né, Mundo Maior, e vai aparecer embaixo playlist. Clica no playlist, vai descendo até achar o Alvorada. Então tem bastante programa gravado lá e muitos com a nossa Fernandinha também. Muito bem, olha, nós vamos trazer aqui do livro Saúde, de Miramês, na psicografia do João Muniz Maia, um livro maravilhoso que você deve ter. A Fernanda está lá com um exemplar dela também. E para você acompanhar o nosso estudo aqui, a gente escolhe aleatoriamente, né? E hoje a Fernanda escolheu aleatoriamente conversando. Então vamos lá, vou ler aqui o primeiro parágrafo, a Fernandinha comentar, a gente também junto fazendo reflexões aqui. Então, conversando, ele fala: a palavra constitui um poderoso meio de ajudar os outros. Porém, quando desajustada, né, aí cria inúmeros problemas em todas as frentes onde desejamos avançar. Cuidar da palavra é vigiar os nossos próprios valores, para que eles não percam a oportunidade de servir com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, né, Fernanda? Jesus. Exatamente. Como eu comecei falando, o verbo se fez a luz. Bem em Gênesis, fala sobre isso. Se fez a luz, se fez existir. E foi através do som, da frequência, da palavra. Palavras são vibrações. Deus não fala como nós falamos. Deus vibra. Com que frequência? Em altas vibrações. Uma vibração que nós não alcançamos ainda, por isso que não ouvimos. Às vezes ele tem que usar outros tipos de frequência, ele tem que baixar o nível de frequência para um irmão nosso nos comunicar que a gente precisa escutar. E como eu disse, faça a sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos nos torná-las úteis. O que é? A conversa, é a palavra.
É através da palavra que se faz existir. Quando a gente usa a palavra eu sou o que sou. O que você é? É muito reflexivo isso, é muito profundo. Eu sou o quê? O que que você se considera? Tente fazer isso. Quem é a Fernanda? Quem é o Nando? Quem somos nós? Porque, na verdade, nós somos parte do todo. Deus está dentro de nós. Só que a gente se esquece disso. Quando eu falo eu sou, quando você quer se curar, você fala eu sou. Vai estar com alguma coisa, você acha que você está com problema no fígado. Eu sou meu fígado feliz. Eu sou o meu organismo funcionando adequadamente. Eu sou isso. Você tem que falar coisas positivas. Se você falar coisas negativas, aquelas pessoas que reclamam, vai acontecer. Vai acontecer porque você está numa frequência que as células, como a gente é feito de água, né, 70% de água, vai vibrar. É como se você jogasse uma pedra na água. Isso vai reverberar, isso vai ser transmitido para suas células. Estou lendo um livro do Camille Flammarion, e aí o espírito lá, o Lumen, ele foi um cientista, e o Camille também é, e o Camille, como médium, recebe, né, esse livro desse espírito, né, do Lumen. E ele fala assim que a gente já sabe disso, e esse livro é bem antigo, e a gente sabe isso, que as nossas células se renovam, né? As nossas, os átomos, né, dentro de nós, você como é médica e biomédica, você pode falar até melhor que eu, de que existe essa renovação. Então, às vezes, você pega uma pessoa que já é idosa e um jovem, houve renovação total nesses dois corpos. E a única coisa que a gente vai... A questão vital, né, a energia vital é que ela vai, né, aos poucos, ela vai se apagando ali, né? Mas, veja bem, esse exemplo é para dizer o seguinte, que a gente pode, essa conversação, quando ele fala conversando aqui, como título desse livro, e quando a Fernanda fala da questão do eu, do interno nosso, desse conhecer-te a ti mesmo, a gente precisa ter essa conversação com a gente. A gente precisa conversar com o nosso próprio ser. Quando a gente conversa com o nosso próprio ser, a gente pode conversar com os nossos órgãos, nós podemos... Isso Miramês, em outras obras dele, ele fala sobre isso também. Aqui mesmo no Saúde, ele também fala sobre isso, nesse livro Saúde. Conversar com as nossas células, conversar com toda a constituição física nossa, né? Porque é tudo energia. E aí depende de qual diálogo que nós estamos tendo conosco mesmo, né? Quando a Fernanda falou também, quando a gente profere alguma coisa para o universo, a gente fala, né? Na conversação a gente fala. Às vezes, né, Fernanda, a gente está fazendo um pedido. E aí, quando as coisas chegam e a gente fala, por que que eu estou com isso? Por que que eu estou sofrendo isso ou aquilo? Nós falamos, e às vezes falamos a esmo. Falamos sem dar importância, e as palavras, como fala aqui, elas têm força. Elas têm força, né? Por isso que numa conversação, a gente precisa estabelecer uma conversação saudável, porque é aí que ela vai transformar o ambiente interno nosso e externo. Então a gente tem que estar muito atento e atenta a isso, né, Fernanda? Muitas vezes a gente fala que o coração está cheio. Então a gente tem que olhar também para o sentir. Às vezes a gente fala algo que na nossa interpretação também significa tal coisa, que para o outro significa uma outra coisa, um erro de interpretação e há um ruído no meio do caminho.
Porque às vezes a pessoa fala, ah, você quis dizer isso. Aí você vai falar, não, em nenhum momento eu quis te ofender, em nenhum momento eu quis te atingir. Houve um erro de interpretação sua. Por isso que a gente tem que treinar ao conversar olha, explica o que você entendeu. Ah, eu entendi isso, isso, isso. Foi isso mesmo? Aí a pessoa, ah, tá, então não é isso. Então, a gente tem que tirar o ruído entre nós. E não há do que se envergonhar de não ter entendido o que o outro explicou. Não há problema, porque nós somos passíveis a errar, nós somos humanos. Cabe nós entendermos o outro. Então, o peso se torna leve quando a gente utiliza direito a comunicação. Eu e o Nando, a gente está comunicando a vocês as nossas interpretações. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, entre em contato com a gente, ou no YouTube mesmo na gravação, entre em contato, use os meios de comunicação para chegar até nós. Ou até pela rádio, olha, eu ouvi tal coisa, olha, eu queria entender a respeito mais disso, até para a gente verificar o que a gente tem que falar mais, alcançar mais a nossa evolução e a evolução de vocês. Porque a gente está aqui se doando não só a nós, mas como ao mundo inteiro, ao planeta inteiro, a alcançar a iluminação. Então, isso é uma gratidão profunda, por nós termos esse acesso. E estamos aqui para servir, sem o ego. Em nenhum momento a gente está utilizando o ego. É aquilo, né? Que a gente já ouviu, né? E já leu, a gente já pôde estudar, e que aquela palavra que diz o seguinte: olhos de ver e ouvidos de ouvir. Esse ruído que a Fernanda fala realmente existe. Porque às vezes você diz uma coisa e a pessoa ouve outra. E às vezes a pessoa, né, ouve alguma coisa que você não disse daquela forma. Então, existe o quê? Um ruído no meio de tudo isso que precisa ser entendido. Há uma poluição aí, né? Algo está poluindo. A mesma coisa que você tenta fazer uma gravação no meio de uma avenida, lá na Avenida Paulista, carro dos dois lados, vento, gente passando para lá e para cá, buzina, tal, barulho de motor. Aí você tenta gravar alguma coisa, você não vai conseguir gravar porque tem muito ruído. E os ruídos dentro de uma conversação, eles podem não estar acontecendo no momento que você está numa conversação, porque muitas vezes eles estão na mente da pessoa. A mente já foi poluída de ruídos, e aí às vezes a gente fala assim, mas como aquela pessoa não entendeu aquela mensagem? Como ela não entendeu? Como será que ela viu os fatos, tem provas e mesmo assim não entendeu? Ué, então tem alguma coisa errada com os fatos? Muitas vezes não tem, porque estão os fatos ali, mas está com aquela pessoa, com a compreensão daquela pessoa, o entendimento dela. Por isso a gente precisa estabelecer uma conversação, né, pacífica, né? Aí o nosso Miramês diz aí para Fernanda comentar: o verbo é um milagre da natureza e quando expresso nos ritmos da ponderação, do amor e da caridade, ele é luz que brilha mais que o próprio sol. Aí, Fernanda, a próxima frase aqui, de mais um parágrafo pequeno, eu grifei quando eu estudei esse livro. E olha só, é conversando que poderemos adoecer. E é conversando que poderemos nos curar, dependendo do modo pelo qual usamos a palavra. Olha que coisa. Por isso que eu grifei, né? Porque realmente é um modo. Pode ao mesmo tempo a gente adoecer ou curar-se. Né, Fernanda?
se lembrarmos um pouco de Jesus, o que ele fazia com as pessoas no momento da cura, e o que ele já fez em algumas passagens, uma passagem clássica foi: eu não te curei, a tua fé te curou. O fato de você acreditar naquilo que você profana, naquilo que você fala, porque as pessoas transferiram muito a Jesus. E Jesus vai me curar. Mas ele foi um instrumento de Deus ali. Ele estava fazendo a missão dele. Ele estava fazendo o quê? Que as pessoas vissem o poder que elas tinham dentro delas, que não precisariam dele para se curar. Ele foi só assim: olha, eu estou te mostrando, é isso que você precisa. É disso que você precisa, de você mesmo, de você olhar para o seu mental, porque ele falava com outro jeito, porque naquele tempo se falava de outro jeito. Então ele falou assim: a sua fé te curou, você acreditou naquilo, você acreditou. Porque quando você vai em qualquer estabelecimento religioso, qualquer um, seja ele kardecista, seja qualquer um, você se transborda na fé, naquele acreditar naquilo que está acontecendo na sua frente. Isso é fé. E quando na pandemia foi um enfrentamento de fé, que assim, o meu dirigente não está aqui. Em quem você apega se você não tem dirigente? Em quem você vai apegar? Se o dirigente não está ali, ou então o computador não pega. E aí, você vai pegar a quem? Você vai conversar com o pai. Pai é onipotente, onisciente, ele está em tudo que é canto. Deus está em todos os lugares. Cabe a gente silenciar nossa mente e usar as palavras sábias, que é o mais difícil, para falar com ele. E para utilizar as palavras sábias, o coração deve estar puro, limpo de coisas ruins em seu coração. Esvaziar o seu pote, colocar água pura dentro do seu vasilhame, para assim que as coisas ruins, né, saiam de você. Para você ter essa conexão com o Pai. E assim ele te atender da melhor maneira que o pai acolhe seu filho. Que um pai nunca vai deixar de socorrer seu filho. Ele acha modos de dar a vara para o seu filho pescar e enxergar aquilo que está acontecendo. Exato. E, né, Jesus nos ensinou que a gente pode se comunicar com o Pai, né? A oração, por exemplo, é essa possibilidade de conversação, né, nossa com o nosso Criador, né? Então, como ele é um representante maior que a gente já recebeu aqui no planeta do nosso Criador, a gente pode dirigir a ele também uma conversa através de oração, né? Através de uma prece, de uma vibração, de um pensamento que a gente emite, porque, né, a conversação pode ser também dessa forma, né? Através do pensamento. Aí ele fala aqui, olha, nossos lábios podem ser um instrumento de Deus no exercício da paz, como podem se transformar também em arma perigosa no incentivo à guerra. Escolhe o caminho com o Senhor, aquele que proporciona a tua felicidade e, e que nunca, né, mais permitirá que estejas em desarmonia, né? Então, eh, se a gente está falando de conversação, a gente está falando de palavras, palavras podem ser construídas. Um livro, ou a gente está lendo esse livro, ele é construído de quê? De letras, de palavras, de expressões, isso a gente pode ir construindo, né? Quando a gente vai lá alfabetizar, né, uma criança, ela vai lá, começa no beabá. E através desse beabá, ela começa a construção de palavras, frases, de frases vamos dizer assim, parágrafos e por aí por diante. É uma construção,
Então, a conversação também pode ser assim. Se a gente tem o hábito de entrar numa conversação e aí sempre a gente vai para aquele lado de maldizer, às vezes, o outro, julgar, tantas outras coisas, a gente pode mudar isso. É só a gente ir construindo, né? Porque a palavra, quando ela sai de nós e ela é uma boa palavra, em primeiro lugar, quem é beneficiado por essa palavra somos nós. É a nossa língua, né? A partir de nós, né, Fernanda? Eu falo que às vezes a língua é chicote da bunda. A língua é como se fosse uma espada, ou às vezes pode ser uma pena, uma pluma. Então a gente tem que saber utilizar a palavra. Às vezes é melhor usar a água da paz, né? A famosa água da paz não sabe o que responder para a pessoa? Pega um pouquinho da água, coloca na boca e não engula rapidamente. Medite sobre aquilo e fica com a água na boca. Acho que foi Emmanuel que falou, não lembro direito da história, né? A água da paz. E depois vai acalmando e vai engolindo gradativamente a água. Se ainda não passar, mais um gole de água, porque a gente é muito mediatista, essa é a palavra que eu estava procurando. A gente quer tudo rápido, quer muito na facilidade das coisas. Então, assim, nada é imediato, né? E a gente é muito reativo na vida. A gente tem que dar a última palavra. Eu tenho que falar, é o ego. É o nosso ego querendo dar a última palavra e querendo estar no pedestal. Para quê? Para sofrer, só pode ser. Para você querer estar sempre no pedestal, é para querer sofrer. Porque não tem outra coisa. E aí você se remete, peraí, o ego. O ego, quando a gente está com esse ego, que eu até mandei hoje no WhatsApp pro Nando, que como eu faço algumas coisas da minha família, né, o Purim que está chegando, que vai ser no sábado, é o tirar as máscaras de você mesmo, encarar quem realmente você é, sem medo, e tirar esse ego, olhar para as suas sombras internas, para você enxergar sua própria luz. Porque o ego, quando a gente está com ego, a gente não se enxerga. A gente tem uma dificuldade muito grande, quando a gente está com ego, de nos ver e de ver o outro. Porque a gente não é perfeito, a gente não é, a gente tem muitas coisas erradas em nós, mas tem muitas coisas certas também. Então, assim, a gente tem a dualidade ali. Então, vamos pegar nosso ego, falar, opa, senta lá, fica quietinho, ego. Vamos trazer um pouquinho de São Francisco. Não sei se dá para ver minha estátua de São Francisco, que é trazer a humildade. A gente esquece da humildade, não precisa ter riquezas, não precisa ter matérias. É o simples, a simplicidade, aquela coisa antiga que a gente esqueceu, lembrar do aconchego de vó. Eu sempre falo do aconchego de vó e de vô, que é aquele aconchego, e você tem que ser sua própria avó ou sua própria mãe, e se abrace. Como você vai ter um período de conversação tranquila, na paz? Porque quando a gente está com ego, a gente está no caos. Se você não quer estar no caos e você quer caminhar para a paz, esqueça o ego. Traz o aconchego de você mesmo para você mesmo. Para você acolher seu irmão que está no ego, que está sofrendo e está na tormenta. E não se sinta, por ter esses conhecimentos, não se sinta superior a esse irmão. Tente tratar ele de igual para igual, de falar, eu te vejo, eu te entendo. Para ele se sentir acolhido, nesse aconchego. Fernando, depois eu vou mostrar o meu São Francisco. Aqui eu estava procurando ele aqui do meu lado, não achei. Eu tenho uma imagem de São Francisco que eu comprei em Minas, né, entalhado na madeira, né?
o Francisco de Assis realmente é um exemplo maravilhoso de que ele pôde apaziguar tantos corações, não só levar a cura para muitas pessoas física ou alimento que ele levava a palavra de Deus, que é uma conversação, né? Ele trouxe novamente o cristianismo mais puro, né? Através não somente do dizer, porque a conversação ela tem muito valor quando ela está embasada, enraizada também na ação. Então, Francisco de Assis conseguia isso. Ele conseguia convencer, ele conseguia, não porque ele tinha poderia até ter, e ele tinha conhecimento, mas pelo que ele dizia do próprio coração, né? Tanto que com a própria conversação dele, ele conversava com a natureza, com os pássaros, os animais, né? E então imagina a conversação de um ser, de um espírito como esse, convence, né? O que Jesus dizia convenceu aquelas pessoas que elas poderiam se curar, né? Então é uma conversação elevada, sadia, que a gente precisa dia a dia construir, né? O Evangelho no Lar é uma oportunidade para isso. É um momento que a gente vai ter uma conversação através da oração, das vibrações, da leitura do próprio Evangelho de Jesus, e isso traz uma qualidade dentro do nosso lar, e a gente cultivando isso sempre, a gente começa a elevar o teor, né, da conversação. Ela começa a passar a ser uma conversação num nível melhor, né, Fernanda? Exatamente. No nível sadio, no nível. Porque, assim, o que eu percebo é que o mundo está tão violento de palavras, não é só de violência física, mas é de palavras. Às vezes você quer abrir um Instagram, um Facebook, um TikTok, você quer ver coisas construtivas, coisas que vão agregar nossa alma. E não, é um tirando sarro do outro porque o outro fez, olha isso. Eu falo, gente, mas o que isso vai agregar? O que o outro fez? Ah, tarari, tarari, é um julgamento constante, é um julgamento de imagem, ah, porque a outra comeu mais, a outra tá gorda, ah, porque a outra tá isso. É perder tempo. Cadê a moral? Cadê aquilo que realmente é importante para o espírito, para o desenvolvimento humano? Não há, não existe. É um apontando o dedo, vigiando o outro, que o outro está errado, que o outro está certo. Gente, calma, calma aí. A gente tem que procurar coisas que nos agreguem, mas aí que tá. A gente tá. O que a internet nos mostra é aquilo que a gente está mais assistindo. É o código também. Tem o tal da, da criptografia lá, os negócios eu não sei, eu não sou dessa área de internet, gente, então eu fico meio perdida. Mas É tem os inteligência códigos, artificial, você quer falar? Inteligência artificial, é né? mais ou, é mais ou menos isso, que tem os códigos. Então, se você assistir por tanto tempo um vídeo, alguma coisa semelhante àquele vídeo vai aparecer para você mais tempo. Algoritmos. Isso! Exatamente, Nando, obrigada. Eu não lembrava. É sobre isso. Então, assim, opa, se está aparecendo muito isso para mim, já é um indicativo que eu estou assistindo muito isso. Opa, eu tenho que me vigiar, vigiar e orar para agregar meu espírito. Então, isso é uma boa um indicador aí, né, de que se você está se você tá só clicando em determinadas coisas e vai te aparecer mesmo. E aí, quando começa a aparecer, fala, puxa vida, nossa, isso aqui adivinhou o meu pensamento. Não, que adivinhou coisa nenhuma. Você é que deu elementos para aquilo lá chegar, né, em você. Então, mesma coisa acontece com a conversação. O que a gente falar nós vamos atrair para nós mesmos. Então, é isso que a Fernanda fez
esse comparativo do algoritmo e daquilo que aparece para nós lá na internet, né, nas redes sociais. Então, o que a gente falar lá aqui, daqui para fora para o universo vai trazer de volta. É lei de ação e reação, não é mesmo? Mas a gente vai dar uma pausa para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Prepare aquela água lá para os benfeitores, né? A Fernanda está até mostrando o copo de água dela, que os benfeitores vão trazer aquela energia boa durante o momento que você estiver ouvindo e assistindo esse programa. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos nesse instante, aproveitando o que o nosso mentor querido Milanês nos trouxe sobre a conversação, sobre o que nós podemos conseguir com a conversação. É a comunicação. E precisamos saber como estamos nos comunicando com o universo de nós mesmos, com o universo à nossa volta, com o Criador do universo e com seu Filho dileto, que esteve entre nós, pisando o mesmo chão, respirando o mesmo ar e nos ensinando a falar com amor, a falar com caridade. Então, benfeitores amigos que estão trabalhando na seara do nosso Mestre Jesus, nos inspire, nos intua, para que possamos também conseguir colocar no vocabulário das nossas conversações palavras imantadas de luz, para que essa palavra seja um benefício para quem ouve e também para quem fala. Por isso, queridos amigos, que possam trazer na nossa mente, no nosso emocional, essas palavras ricas de luz. E amado Mestre Jesus, as tuas palavras ditas há mais de 2024 anos atrás foram ditas com tanto amor que elas repercutem hoje e repercutirão amanhã também, no futuro. Jesus, então, que a tua palavra nos abençoe, nos ilumine a este planeta, a Terra, a Mãe Terra, a todos os seres, a todos os lugares, a todos os lares, a todos os nossos familiares, entes queridos, pessoas ligadas a nós, a todos os nossos irmãos no planeta, a os reinos mineral, animal, vegetal, pré-hominal, hominal e espiritual da terra. Que a tua luz nos envolva agora, Senhor, para que a gente use esse instrumento que estabelece comunicação e as palavras que brotam das nossas bocas possam ser palavras que constroam ou venham a construir ou possam construir edificações do bem, da luz e do amor que tu, Jesus, nos dedica. Quando construiu também com os engenheiros siderais este planeta. Gratidão, Senhor. Essa é a palavra da nossa conversação no final desta oração. Gratidão, Senhor. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, através aí da conversação, da comunicação e das palavras, aqui a gente quer convidar você para o Clube Amigos da Boa Nova, com essa missão. Então entre no site amigosdaboanova.com.br. Você quer ligar e conversar com alguém? Temos o 0800 12 018 38. Tem o fixo
para quem está aqui na região de São Paulo, fica mais fácil, o 11 2458 3214. Ah, eu quero conversar aí através do meu smartphone. Ótimo. Temos o WhatsApp. Anote aí: 11 97834 2246. Agora, você pode fazer uma doação também instantânea, espontânea, através do Pix. Anote aí, olha: 11 97261 0272. Esperamos você aí colaborar com essa missão de levar o bem pelo planeta fora, né? Hoje a internet é esse veículo que leva a tantos lugares, né, do planeta essa conversação do bem. Muito bem, Fernandinha, que nós agora possamos, né, trazer mais um pouquinho do nosso do nosso texto aqui para você também comentar. Eu vou ler aqui mais um trechinho. Então, diz assim: escolhe o caminho com o Senhor, aquele que proporciona a tua felicidade e que nunca mais permitirá que estejas em desarmonia. Ao conversares com os teus semelhantes, não te esqueças da alegria que reconforta e predispõe o organismo à perfeita comunhão com a ordem do universo. E aí ele arremata aqui em mais um parágrafo pequeno. Cuida da palavra como cuidas do corpo no asseio diário. Ou seja, é uma frase aqui, né? Cuida da palavra como cuidas do corpo no asseio diário, né, Fernanda? Com essa moda de bariátrica que está surgindo, acho que é bom a gente fazer uma bariátrica na boca, né, na língua, porque realmente a gente, eu falo por mim também, tá, gente? Eu falo falando assim, né? Mas a gente fala muita coisa que é metáfora, tá, gente? É, a gente fala muita coisa que não enobrece a alma, nem a nossa e nem a do outro. Então a gente tem que pensar naquilo que a gente tem dentro da gente, que a gente está colocando para fora. E isso é diário. Não é só aqui na rádio, bonitinhos, lendo livro, é diário. Ai, mas eu escuto a rádio Boa Nova. Sim, tudo bem, mas e fora da rádio? O que tu, irmão, faz fora da rádio? O que tu faz fora das publicações das mídias sociais? Porque nas mídias tudo é lindo, tudo é floreado, tudo é lindo. Algumas pessoas gostam de alfinetar uma das outras nas redes sociais, para que não se sabe, né? Mas vamos cuidar da nossa mente, pelo amor de Deus. Vamos cuidar, às vezes, ausentar das redes é o melhor remédio no momento que a gente tem que estar viciado em querer publicar, em querer ter curtida, em querer chamar a atenção. Para quê? Para quê? Para se tornar vulnerável, talvez, e você não saiba que você está se tornando uma peça frágil no movimento espiritual, onde suas fragilidades estão sendo expostas para alguém utilizar da sua imagem para uma manipulação sua e te deixar pior. Então, é algo para se pensar. Como nós estamos utilizando nossos meios de comunicação? Para o bem ou para o mal? Fica aí uma reflexão, né, nesse dia, para pensar o que a gente está fazendo da nossa vida. Será que a gente está desperdiçando o nosso tempo?
Às vezes a gente está jogando fora, né? Então, ele fala do cuidado que a gente tem que ter com a palavra, né? Como algo que a gente faz com o nosso corpo. Diariamente a gente precisa tomar banho, diariamente a gente precisa se alimentar, diariamente a gente precisa se organizar, precisa colocar uma roupa, né? Mesmo que você repita a roupa, você está colocando a roupa novamente para ir trabalhar ou para estudar, para sair. Então, tem coisas que a gente escovar o dente, né? Outras coisas que a gente faz diariamente, que está dentro da nossa rotina. Ele fala, cuidas também, né, da palavra, como a gente cuida do corpo, que é tão necessário, também a gente precisa cuidar da palavra. Porque a palavra, né, quando a gente diz ela está revelando, né, que nem a Fernanda já falou, que está no nosso coração e revelando quem a gente é. Então, é o retrato do que somos, né, Fernanda? Exatamente. A palavra, como diz o próximo parágrafo, a palavra é a luz de Deus colocada em teus lábios. Mas se esqueceres a vigilância, ela se apagará e serás culpado pela tua disfunção. Estabelece regras para a conversação, para que não gastes o tempo somente falando. Teu interlocutor também tem direito à palavra. E se não aprendeste a ouvir, também não encontrarás alguém que te ouça. É isso mesmo, uma estrada de duas vias, né? A gente não está só indo todo mundo numa via só. Vem de lá e daqui para lá também vai alguém. Então a gente precisa cuidar desse trânsito, né? Se o trânsito não for, né, bem sinalizado, se não houver aquele condutor que segue as regras de trânsito, as placas, as indicações, como é que vai ficar? Vai ficar uma bagunça total, né? Então a gente precisa é, respeitar aquele que também está falando, porque às vezes a gente quer, numa conversação, a gente não deixa a pessoa falar, não deixa o outro falar, e fala, e não ouve o outro falar. Precisa ter também o outro lado, né, Fernando? É que nem a gente está fazendo aqui. Eu falo um pouco, aí eu dou a bola pro Nando, aí o Nando fala um pouco, porque se só um ficar falando, porque a gente está dando minha opinião, eu dou minha opinião, o Nando fala a opinião dele, e esse é o nosso estilo aqui. E se alguém tiver uma outra, olha, eu assisti, a minha opinião é essa, tudo bem. É bom ter diversidade de opiniões. E é isso que a gente quer, diversidade. Que nem tem coisas que às vezes eu leio no livro, eu não concordo com isso. Então, tudo bem, eu não tenho que concordar com o espírito toda vez. Eu posso sim falar, oh, peraí, Miramês, isso daqui eu não discordo. E tá tudo bem, que o Miramês já foi um ser humano como a gente aqui em matéria. Ele já foi como nós somos feitos de espírito. Nós somos espírito, ele também é. Ele já foi matéria, como eu disse. Então, assim, é bom ter a diversidade de opinião. E isso agrega valor. Isso agrega o pensar. E saber escutar, você só aprende a escutar quando você abaixa a sua ansiedade interna. Quando você aprende, ó, escutar a respiração, acalmar seu coração e falar um pouco assim. Pronto, né, Nanda? É isso mesmo. Então, olha, essa lição está terminando aqui. Olha, tem uma página em duas praticamente inteira para você ainda estudar. Vai lá no livro Saúde de Miramês, que você vai encontrar, né, várias aprendizados, né, de conversação. Então, Fernanda, chegando aqui ao final, gratidão aí a sua palavra através dessa conversação de hoje.
Obrigado por estar aqui, viu? Obrigada, Dan. É um prazer estar aqui novamente para eu aprender, humildemente, para eu aprender, para todos nós, seja ouvinte, aprendermos a nos conhecer e a palavra é um dos meios de cura para termos a saúde necessária. Exatamente. Então a gente agradece aí a sua audiência, a sua paciência por estarmos juntos. Esperamos você no próximo programa Alvorada. E agora, Fernanda, aquele tchau de sempre tradicional. Tchau, tchau, Fernanda. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.